Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Toda parte do corpo é o quê? Importante. Todo mundo aqui. Amém. Todos vocês têm uma função no corpo de Cristo. Uns para apoiar financeiramente, outros para evangelizar, e já outros para louvar, para pregar a palavra. Porque não é só os homens que estão chamados a pregar a palavra de Deus, mas as mulheres também. Se a mulher serve para orar, se uma mulher serve para louvar o Deus que eu estou servindo, se uma mulher serve para falar do meu Deus lá fora, evangelizar, essa mulher também é útil. Ela também serve para pregar a palavra do Deus que eu estou servindo aqui em graça. Ela também serve. Vocês, mulheres, são a bênção de Deus. Assim como os homens, todos nós que somos membros do corpo de Cristo. E eu vou pegar essa conversa mais por baixo, bem no raso. Se uma mulher serve para ser mãe, se uma mulher serve para lavar roupa, fazer comida, cuidar de uma casa, cuidar de filhos, cuidar de um marido que quer sempre a comidinha dele quentinha, ela também serve para ser pastora, para pregar a palavra de Deus, sim. Ela também é útil no reino de Deus. Se Deus dá o dom da palavra, Deus vai te usar. A Bíblia fala disso, através da vida de Paulo, no Velho Testamento. Eu não estou falando aqui, o que eu estou falando, para agradar as mulheres, não. É a opinião da Bíblia, é a opinião de Deus. E vou mais além nessa nossa conversa. Segundo a Bíblia, a mulher não foi feita para ser a cabeça acima do homem. Nesse caso, ela está proibida de querer ser cabeça acima do homem. Vida a dois. Mas não é por causa disso que ela vai ser pisada, machucada, escravizada, excluída ou maltratada, não. Que história é essa? Mulher serve para lavar roupa, serve para fazer comida, serve para fazer sexo, né? Aí não serve para servir a Deus? Isso cheira a egoísmo, hein? E eu provo com Bíblia que Deus no seu reino usa tanto homens como mulheres. Começando pelo livro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 36. Vamos lá. Lucas, o capítulo é o 2 e o verso é o 36. Acima do verso 36 está escrito em negrito, a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana. Profetisa é aquela que prega o quê? A palavra de Deus. Não é aquela que fica inventando ou trazendo adivinhação. É aquela que fala de Deus, que prega de Deus. Olha só. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Que menino era esse? Jesus. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então essa profetisa
essa pregadora, essa pastora chamada Ana, pregava para os judeus aonde? No templo. Uma outra citação sobre o ministério das mulheres. Salmos 68, verso 11. E assim diz o livro de Salmos, capítulo 68, verso 11. Te declaro com a mente de Cristo. O Senhor deu a palavra. Diga, Deus dá o dom a quem Ele quer. Agora vejamos para quem. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. O que é mensageiras? Mulheres. Então, há mulheres que Deus deu o dom de pregar o quê? As boas novas. A palavra de Deus. Palavra de Deus, está aqui, ó. Uma outra opinião na Bíblia sobre o ministério das mulheres está em Juízes, capítulo 4, verso 4. Vamos lá. E assim diz o livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Era usada por Deus no Velho Testamento. Em casa leia também o segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 14. E também Atos, capítulo 21, do verso 8 ao 9, que fala de outras profetisas que ministravam a palavra do Senhor. Vamos agora a Mateus, capítulo 27, a partir do verso 55. Olhe para mim. As palavras do Senhor Jesus se tornou parte da vida de todos que estavam perto dele. A palavra dele não se tornou só parte da vida dos homens. A palavra do Senhor Jesus que ele ministrou se tornou também parte na vida das mulheres. Se põe a pensar na mulher samaritana. Estava angustiada, estava triste, deprimida, arrasada. E as palavras do Senhor Jesus, naquele momento que ela foi buscar água, se tornou parte da vida dela. Quando aquela mulher ouviu aquelas palavras lindas que trouxe um consolo para a vida dela, a primeira coisa que ela fez foi sair pregando. Jesus não falou, ô mulher, volta. Vem cá, por quê? Mulher tem que ficar calada em silêncio, não tem que ensinar não, fica aqui. Quem vai falar é os discípulos, agora vai os discípulos falar o que eu fiz aqui. Não, a Bíblia diz que não é bom que a gente amarre a boca do boi enquanto o quê? Debulha. Ô minha filha, te fez feliz o que eu preguei? Então faz feliz outras pessoas também. Declaro você aí pensando com a mente de Cristo em o nome de Jesus. E assim diz, Mateus 27, 5, 5. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Quem está servindo é o quê? Servo. Então, a palavra que Jesus ministrou se tornou parte da vida dessas mulheres. E o que é que elas fizeram em seguida? Saíram testemunhando o que viram e ouviram dele. Testemunhando, pregando, anunciando. Agora vejamos, no tempo do apóstolo Paulo, que a mulher também podia pregar a palavra de Deus. Romanos capítulo 16, verso 1. Repito uma vez mais, não estou aqui pregando para agradar nenhuma das mulheres que estão aqui presentes, mas passando a opinião da Bíblia, a opinião de Deus a respeito de todas as mulheres que estão aqui, que estão me ouvindo nesse momento. Vocês são uma bênção e útil para ser usadas por Deus. Amém. Capítulo 16, verso 1. Romanos, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã que Febe, que está servindo a igreja de Sincreia. Servindo. Então essa mulher é o quê? Uma serva de Deus. Vamos nos colocar a pensar, será que essa mulher estava servindo a Deus com a boca fechada? Fazendo mímica? Não. Será que ela estava servindo calada? Aí em seguida, Paulo vai agradecendo, louvando a Deus,
pela escala que ele tinha de mulheres que estavam servindo ao Senhor, pregando a palavra. Verso 3, saudai Priscila. Verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Verso 12, é até engraçado o nome dessas duas abençoadas. Saudai Trifena e Trifosa. Parece dupla sertaneja, né? Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Trabalhavam. E não para por aqui não. Saudai a estimada Pérside, uma outra abençoada, que foi escalada por Paulo para servir, para contribuir no reino de Deus. E depois tem o verso 15. Em casa você vai lendo o capítulo inteiro de Romanos, o 16, porque aqui ele começa a louvar a Deus pela vida dos homens e pela vida das mulheres que ele escalou para servir ao Senhor. Tem mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Paulo aqui uma vez mais falando das mulheres e do seu ministério. E assim diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 11 e o verso é o 4. E começa assim: todo homem que orar ou profetizar, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria o quê? Cabeça. Toda mulher, porém, que orar e profetizar com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a estivesse o quê? Raspada. Aí vem aqui os usos e costumes da época. Mas o nosso objetivo principal é justamente mostrar para você que a mulher serve para servir a Deus, para pregar a palavra de Deus, assim como os homens, como é dito no verso 4. Agora, o que é proibido à mulher? O que ela não deve fazer? Paulo diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 12, a partir do verso 11. E eu recebo, como diz lá em Salmos 68, 11, que o dom que Deus deu às mulheres se manifeste em nosso meio, aconteça, assim como tem acontecido na vida dos homens. O que você vai ler aqui é um texto que tem um contexto. E qual é a moral da situação aqui? Capítulo 2, verso 11, é o começo. Primeira carta a Timóteo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Com toda a submissão. Agora, vejamos para qual situação, para quem a mulher tem que ter a submissão do silêncio, do respeito. Para quem? Verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja que aqui está falando de vida a dois. Submissão a dois. Aqui é proibido a mulher ser cabeça acima do homem. Aquela mulher que quer exercer a autoridade de homem. Aquela mulher que quer mandar. Aquela mulher que quer dominar sobre o homem. Paulo ensina aqui que isso é vergonhoso. Que isso não pode acontecer. Essa é a proibição no evangelho para a mulher. Aquela mulher que fica mandando. Quando o marido vai resolver lá a situação, não, já está resolvido, eu já decidi, já comprei, e vai ser assim, e ponto final. Quem manda aqui em casa sou eu. Isso não pode acontecer. Esse é o contexto. Diga, eu recebo esse entendimento. Então podemos entender aqui que a balança conjugal não pode estar o quê? Desigual. Tem que haver submissão e respeito de ambas as partes. Aqui está muito claro que está falando de vida a dois. Porque Paulo não poderia estar indo para frente e voltando para trás se ele escalou mulheres para pregar o evangelho. Ih, pastor, é mesmo. Bom, para terminarmos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34. Olha só. E assim diz o evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14,
a partir do verso 34. Conservem-se as mulheres o quê? Caladas na igreja. Agora vejamos por qual motivo Paulo estava pedindo o silêncio das mulheres no culto, no momento que elas estavam na igreja. Vai vendo. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Nós estamos aqui para viver pela graça, né? Então vai vendo. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aqui Paulo está falando, ele faz referência às mulheres que não tinham um conhecimento acerca das coisas de Deus, que era ignorante no conhecimento. E nessa circunstância, ele, o apóstolo Paulo, pedia para que as mulheres se mantessem o quê? Caladas, como forma de não atrapalhar o culto. Apenas isso. Mas a mulher que maneja bem a palavra de Deus, que tem o conhecimento, essa Paulo diz, pode ensinar, pode pregar, pode ser usada por Deus sim. Assim como lemos em Romanos capítulo 16 e nas outras evidências. Diante de tantos exemplos, é impossível negarmos o chamado e a unção de mulheres ao pastorado. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.